Deus trouxe para a minha vida alguns dias atrás e vem falando comigo. E se eu pudesse resumir isso num título hoje, eu diria o seguinte: o poder discipulado, o poder do discipulado, plantando a cultura do reino. Eu poderia começar hoje com perguntas, né, e não necessariamente com afirmações, e não necessariamente trazendo texto. Eu poderia perguntar: quem te discipulou? Quem te conduziu a Cristo? E eu também poderia perguntar: quem você tem conduzido a Cristo? Quem você tem conduzido ao Senhor? Quem tem discipulado o teu casamento? Quem tem discipulado a tua esposa? Quem tem discipulado o seu esposo? Quem tem discipulado os seus filhos? Quem tem discipulado os seus netos? Quem tem discipulado seus colegas de trabalho? Quem tem discipulado as pessoas com as quais você se relaciona? Quem tem discipulado os seus vizinhos? Quem tem discipulado, quem tem exercido esse poder que foi dado para a igreja de discipular, essa ordem, quem tem cumprido a ordem de Mateus 28, quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, façam discípulos de todas as nações e ensinem a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Quem você tem discipulado nesses dias? Quem você tem ensinado nesses dias? E às vezes quando a gente fala em discipulado, às vezes quando a gente fala em ensinar a outras pessoas, a gente pensa muitas vezes que eu preciso estar empossado, digamos assim, de um momento como esse. E um momento como esse, eu quero te dizer, querido, esse momento não é um discipulado. Esse momento é uma proclamação de uma palavra, de um ensino. O discipulado, ele passa a ser exercido a partir do momento que você pega essa palavra e você começa a aplicar na sua vida, mas principalmente quando você começa a compartilhar essa palavra com a pessoa que está do teu lado. E nesse momento que estamos aqui, não é um momento onde você consegue fazer isso. Se você observar na palavra, nós vemos momentos em que Jesus tinha assim, ele se dirigia às multidões. Se você pegar Mateus 5, né, o capítulo 5 até o capítulo 7, o famoso sermão do monte, Jesus começa então a ensinar uma série de princípios do reino, uma série de princípios e valores do reino dele. Mas você vê no final que as pessoas dizem, há um comentário dizendo assim, que a multidão ficou maravilhada com seus ensinos. Mas necessariamente o fato de uma multidão ter ficado maravilhada com o ensino, não significa que aquela multidão colocou em prática aqueles ensinos. Jesus mesmo disse, né, Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, se eu não me engano, quando ele fala que: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que cavou, lançou uma profunda vala, lançou os alicerces ali, construiu a sua casa, e tendo construído então a sua casa, encontrou a rocha, tendo encontrado, né, os alicerces para colocar os alicerces sobre a rocha, vieram as águas, vieram os ventos, veio a tempestade contra aquela casa, e aquela casa não ruiu. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve os princípios e os conceitos e os ensinamentos do Senhor, é aquele que coloca em prática. Mas o verdadeiro discípulo também é aquele que compartilha aquilo que recebe, fazendo novos discípulos, exercendo essa função de discipular, exercendo essa função de cuidar, exercendo essa função de delimitar princípios e valores e mostrar o caminho. Mas muitas vezes nós estamos inseridos numa cultura, e dias atrás eu ainda conversava com o irmão sobre isso. Nós estamos inseridos numa cultura onde, por mais que se combata, né, algumas questões relacionadas ao evangelho e tenham pontos muito nevrálgicos, mas o declarar-se evangélico hoje, ele também não é tão... É como se tivesse hoje metade do país aceita e outra metade não aceita. Mas o discípulo é diferente do evangélico. O discípulo é aquele que conhece a voz do seu mestre. E o discípulo é aquele que vai e discipula outras pessoas.
e que leva outras pessoas ao conhecimento do seu mestre, e que leva outras pessoas ao conhecimento dos princípios, dos valores do reino de Deus. O discípulo é aquele que planta a semente, aquele que planta essas palavras e coloca elas enraizadas na frente, no coração das pessoas, para que elas não esqueçam. Alguém fez isso contigo em algum momento? Alguém te acompanhou até o momento em que você pudesse chegar até aqui? Alguém te acompanhou até o momento que você pudesse andar sozinho? Mas Deus não te chama para andar sozinho, assim como Deus não te chama para ficar dependente eternamente de outras pessoas. Deus te chama para que a partir do momento que você tem algo constituído na sua vida, a partir do momento que você tem a sua salvação estabelecida, a partir do momento que você consegue olhar para Ele, que você consegue caminhar em direção a Ele, você é chamado, eu sou chamado a discipular outras vidas, a influenciar outras vidas. A estabelecer uma cultura do reino, uma cultura de valores diferentes, uma cultura que o mundo não conhece. E nós temos confundido esses dias essa cultura. Porque uma cultura, se você prestar atenção, uma cultura como que se estabelecem culturas, como que se estabelece a cultura como um conjunto de hábitos, como um conjunto de valores, como um conjunto de princípios que ora foram estabelecidos. Nós estamos hoje muito contaminados pelas redes sociais, pela mídia, porque nós achamos que as coisas acontecem em poucos cliques. E muitas vezes nos frustramos quando as coisas não acontecem com poucos cliques. Ou muitas vezes nos frustramos quando não temos seguidores virtuais, pessoas que na verdade nós nem conhecemos, que nós nem temos relacionamento algum. Nos frustramos muitas vezes quando lançamos algo e aquilo não tem um efeito. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que a sua vida está sendo observada. A minha vida é observada. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz tem um impacto muito mais profundo do que pode ser medido nas redes sociais, pelo celular. A palavra de Deus diz que nós somos observados, existe uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Existe uma ardente expectativa. A palavra também fala que nós somos observados por principados e potestades, eles estão olhando para as nossas vidas. O que você tem feito com aquilo que você recebeu? O que você tem feito com o conteúdo que Ele depositou na sua vida? Será que você tem sido como na multiplicação dos pães e dos peixes? Quem você é nessa representação da multiplicação dos pães e dos peixes? Existia Jesus anunciando a palavra, Jesus anunciando e ensinando, e já as pessoas vinham seguindo há muito tempo, há muitas horas. Ia caindo o dia, né? Ia entardecendo. Chegam para ele e dizem: Senhor, não está legal nessa multidão aqui, a gente não tem comida, o negócio é o seguinte, vamos despedir eles, deixa cada um ir para sua casa, para que eles possam então comprar pão pelo caminho, providenciar aí as necessidades básicas deles. E aí Jesus pergunta: mas o que você tem aí? Daqui a pouco tem versões que dizem, apareceu um garotinho lá com 5 pães e 2 peixes, enfim, não, a gente só tem isso aqui, o fato é, só tem isso aqui. Mas ele diz: por que vocês mesmos não dão de comer para eles? Mas era uma multidão que a palavra fala que eram 5.000 homens e não contavam mulheres e crianças. Quantas vezes eu e você olhamos aí para fora, quando se fala a respeito de transmitir aquilo que nós recebemos, nós pensamos: mas é uma multidão de gente, Deus. São pessoas totalmente alheias à tua vontade, são pessoas totalmente separadas da tua vontade, são pessoas muitas vezes
que fazem oposição àquilo que eu declaro crer. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou discipular essas pessoas? Como é que eu vou cuidar dessas pessoas? E eu percebo, queridos, que esse tipo de pensamento, ele é estabelecido porque nós nos desacostumamos da forma como uma cultura é estabelecida. E por isso que nessa noite eu trago o poder do discipulado como plantando a cultura do reino. Discipulado em massa não é discipulado. Desculpa se você imagina isso, se você acha isso não é discipulado. Pode servir como proclamação. Posso proclamar, Jesus fazia isso, os apóstolos fizeram isso, Pedro fez isso, enfim, tantos outros fizeram isso. Isso é proclamação do evangelho. Sim, Deus chama pessoas e capacita pessoas e dá uma voz profética, e dá uma voz que alcança muitos, que proclama para muitas e muitas e muitas pessoas e alcança com o conteúdo dos céus muitas e muitas pessoas. Mas esse não é o modelo de discipulado, esse não é o modelo que Jesus estabeleceu. Isso é uma das ferramentas, mas não é a ferramenta principal. E é interessante, queridos, que quando eu pensava nisso, na verdade, surgiu eu comecei a pensar através dessa, digamos assim, buscar essa estrutura e gerando essa curiosidade nesses dias por formatar algo que primeiramente falou com o meu coração, falou com a minha vida, para depois poder transmitir aqui. Na verdade veio de um texto que aparentemente não tem nada a ver com esse contexto e com esse conteúdo que eu tenho trazido até então. Porque é um texto que está lá em 1 Coríntios 15, 33, se você quiser abrir. 1 Coríntios 15, 33. No capítulo 15 de Coríntios, Paulo vinha falando a respeito da ressurreição. Ele vinha dizendo que a ressurreição, ela era não somente real, como ela era a causa de nós continuarmos, de nós crermos, porque se nós crêssemos somente em Cristo para essa vida, nós nos tornáramos, nós éramos os mais miseráveis dos homens. Ele diz o seguinte: olha, a ressurreição está aí, se você não crer na ressurreição, então por que você está aqui? Então por que você continua seguindo? Porque se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Em 1 Coríntios 15, 33, ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. E eu fiquei pensando nesse contexto, querido, essa palavra já há muito tempo falou comigo em outras situações, em outros momentos, mas essa palavra veio ao meu coração por num dia em que eu fui no dentista e voltando para o trabalho, eu peguei um Uber. E no caminho, sabe aquelas pessoas que te atropelam, né, na fala? Aquelas pessoas que conversam independente, elas conversam na verdade com elas mesmas, né? Tu mal responde alguma coisa, elas conversam com elas mesmas. Tem pessoas que são assim. É quase um monólogo, né? E eu te pergunto e te responde ao mesmo tempo. E era um senhor que tinha essa característica. E era um senhor de 62 anos. E lá pelas tantas, né, de tantas questões que ele foi trazendo, ele alegava, né, ele alegou assim estar em questão, isso foi um trajeto de 5 quilômetros. Aí ele perguntou onde é que eu trabalhava, ele perguntou algumas coisas do meu trabalho, eu fui respondendo. Nisso ele já falou da vida dele, falou que ele era separado, que ele já, né, que os filhos já estavam criados e que ele estava com 62 anos, que ele tinha já uma vida estabelecida, mas que acabava trabalhando ali, enfim, né, até por causa das relações que estabelecia e tal. E aí culminou na conversa, ele foi falando tanto que culminou na conversa, como eu disse, eu não tinha nem como responder, mas culminou na conversa ele se gabando, digamos assim, ele estabelecendo, dizendo assim: eu estou com 62 anos, mas eu estou numa ótima fase. E começou a falar, e não só falar, como ele de repente o celular estava ali no suporte, onde ele começa a me mostrar no WhatsApp, então, mulheres às quais ele se relacionava. Eu fiquei pensando, gente, eu não perguntei nada. E também não consegui responder, e não consegui
de tanto que ele falava. Mas eu fui para o meu trabalho e depois eu voltei e fiquei o dia pensando naquilo ali, fiquei pensando assim, puxa vida, como que esse tipo de conduta, quando ele fala isso, ele não está apenas transmitindo uma experiência dele. Quando ele traz esse tipo de situação, ele está se movendo para transmitir um padrão cultural. Ele está se movendo para influenciar pessoas. Houve um tempo, queridos, presta atenção nisso, houve um tempo em que era muito mais frequente, nós vemos nas igrejas, nós vemos em momentos, em reuniões, até reuniões como essas, em outras, houve um tempo onde nós víamos muito mais manifestações de espíritos, de pessoas possessas. E há um tempo atrás eu ouvi algo que no princípio eu fiquei pensando naquilo, eu não concordei plenamente, mas eu fiquei com aquilo gravado. E nesse momento em que eu meditava nessa palavra, em que eu meditava e eu lembrava da experiência que eu tive nesse Uber lá com esse homem me trazendo essas experiências, sem eu ter perguntado, sem ter nem tido oportunidade de responder alguma coisa. Eu me lembrei de uma outra frase também de um pastor amigo meu, onde ele falava sobre um período, um tempo que nós vivíamos de um endemoninhamento cultural. E eu me lembrava da frase também de um outro pastor, onde ele dizia então a respeito do porquê que nós não tínhamos hoje tantas manifestações espirituais, porque Satanás e os seus anjos, os seus demônios ali, eles estavam atuando hoje muito no campo mental, mas também nas emoções das pessoas, amarrando as pessoas e prendendo elas a um modelo cultural, a um padrão de vida, a qual elas estão presas sem necessariamente estarem possessas. É como se o diabo tivesse se organizado e percebido que para ele não precisa mais prender as pessoas. Ele pode investir as forças dele, ele pode investir os recursos dele em autoridades, em pessoas de maior proeminência. E ele não se preocupa ali com Zé das Couves, ele não se preocupa porque as pessoas estão inseridas numa cultura endemoniada. Uma cultura que é contra o reino, uma cultura que é contra a palavra, uma cultura que é contra os princípios do Senhor. E pensando sobre isso, eu me lembrei daquele homem e disse que ele não está simplesmente contando uma experiência dele, ele está transmitindo um padrão cultural. Eu não sei quantas pessoas ele transporta num dia, eu não sei quantas pessoas sentam naquele carro dele, mas provavelmente se numa viagem de minutos ele me trouxe aqui uma série de informações, eu fico pensando quantas vezes ele não transmite essas informações, quanto ele não vai aguçando no coração de outros, para que vivam esse mesmo padrão, esse mesmo modelo de vida, dizendo que esse modelo é legal, dizendo que esse modelo é fantástico. E em contrapartida com isso, queridos, eu pensando nessa palavra, pensando a respeito disso, me veio esse texto, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Porque justamente numa conversação, numa argumentação, em algo que muitas vezes, quando é trazido, quando algum colega seu do trabalho, ou quando você leva algum problema que você deveria tratar com alguém que está te discipulando, ou com alguém que vai tratar o teu coração, alguém que vai seguir os princípios da palavra, alguém que vai olhar para a sua vida e vai dizer: ei, presta atenção, o mestre disse isso a respeito dessa situação. Mas quando você deixa de tratar com alguém que segue os princípios do reino e você leva para alguém que está debaixo de um princípio de endemoniamento cultural, alguém que está debaixo de um princípio que não segue as mesmas regras que você segue, que não segue os mesmos princípios que você segue, você está abrindo a sua vida para que princípios e para que argumentos entrem em você e que possam depois, através de uma má conversação, corromper aquilo que foi construído na sua vida, corromper aquilo que foi depositado na sua vida, e depois você não sabe porque está fraco, porque está doente, porque está sofrendo. Existe uma expressão que eu li num livro e que acho que faz muito sentido. Essa expressão diz que você é o resultado das 5 pessoas que você mais se relaciona. Quem são as pessoas que você tem se relacionado?
Quais são as conversas que você tem ouvido? Quais são os programas que você tem assistido? Quais são os livros que você tem lido? Quais são as atividades que você tem feito, com quem você compartilha do seu tempo? Eu sempre digo, queridos, eu digo para o meu filho isso. Eu coloco na vida assim como nas redes sociais, pegando um exemplo. Ou você vai seguir pessoas, ou pessoas vão te seguir. Deus nos chamou para seguirmos a Ele. Mas Deus nos chamou para sermos um referencial e para influenciarmos pessoas, para que também nos sigam, para que quando elas nos sigam, se nós estamos seguindo o Senhor, elas estarão seguindo o Senhor também. E vai chegar um ponto em que elas não vão mais conseguir olhar para o Vitor, em que elas não vão mais conseguir olhar para a Lise, porque elas vão dizer o seguinte: agora eu não preciso mais, porque agora eu sei para onde você está olhando, agora eu também tenho capacidade de olhar, agora eu também tenho capacidade de me relacionar, e agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar aquele outro, eu vou pegar minha vizinha, eu vou pegar meu colega de trabalho, eu vou pegar pessoas que estão próximas, eu vou pegar meu sobrinho, minha sobrinha, enfim, e eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou te conduzir também, eu vou conduzir essas pessoas a Ele. Ah, queridos. E a gente ainda conversava com a Lise dias atrás, muitas vezes a gente confunde, queridos, e a gente acabou confundindo certas coisas. Porque a gente olha muitas vezes, né? Talvez eu possa olhar aqui, uma igreja hoje com 3, 5, 8, 11 pessoas aqui numa quarta-feira. De repente, nossa, se eu vou lá na igreja X, eu vou ter lá 200, 300, 400, 500 pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Vou começar pela minha experiência pessoal. Eu já congreguei em igrejas muito grandes. Mas pode ter certeza, já participei de congressos, né, como lá no Leões Missionários, né, uma cidade inteira tomada por uma loucura, assim, uma coisa. Mas eu vou dizer para vocês que as minhas maiores experiências, elas não foram com grandes multidões. As minhas maiores experiências com o Senhor foram primeiramente no meu quarto e depois em grupos muito pequenos. Em grupos muito pequenos. Quando eu escrevia isso e quando eu pensava a respeito disso, me vinham vários exemplos na cabeça, vários textos na cabeça. E dentre eles, né, eu pensava e lembrava a respeito da transfiguração, que é um exemplo maior do que esse. Quando Jesus, ele chega a anunciar, né, dizendo o seguinte: olha, em Marcos capítulo 9 ele diz o seguinte: disse-lhes, garanto que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 9 capítulo 1, enfim, depois. Jesus faz essa afirmação, estava com seus discípulos, ele diz: olha, né, eu garanto para vocês que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte antes que de verem o reino de Deus vindo com o poder. Aí versículo 2 diz o seguinte: 6 dias depois daquela declaração, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante dele. Suas roupas se tornaram brancas como um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de branqueá-la. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que lhes disse: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Sabe, queridos, eu vejo que quando eles foram
né, quando eles viram, e a gente tem que ter isso em mente, quando a experiência mais profunda que eles tiveram. Jesus estava lá e de repente chamou a atenção deles porque eles olharam, né, que estava ali Moisés e que estava Elias. Moisés representando, quem sabe, a lei, né, a estrutura, né, do Antigo Testamento, o conjunto de leis, as tábuas da lei, né, as tábuas da aliança. E aparece também Elias, né, representando o profético, representando, né, a voz profética para aquela, né, para uma geração toda. E quem sabe eles se ficaram abismados, ficaram, né, como diz a palavra, diz que eles ficaram apavorados. Mas a experiência mais profunda deles não foi quando eles viram Moisés e Elias ali, e mesmo Jesus resplandecente, com as vestes resplandecentes. A experiência mais profunda foi quando veio a voz do céu e disse: olha, este é o meu filho, tipo, este é o caminho, olhem para ele. E essa nuvem que havia os envolvido no capítulo 7, né, e a voz que veio dizendo: esse é o meu filho, ouçam-no. Repentinamente, diz a palavra, que eles olharam ao redor e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. A sua maior experiência não é muitas pessoas à sua volta. A maior experiência que você pode ter é levantar os seus olhos e ver Jesus. Mas para isso, eu preciso te perguntar, eu repito a pergunta: quem são as pessoas que têm discipulado a tua vida? Quando você tem um problema na família, no casamento, porque não há quem não tenha um problema no casamento, quando você tem um problema de enfermidade, quando você tem um problema na sua casa, quando você tem algum problema, quem são as pessoas que você tem buscado conselho? Quem são as pessoas que você tem buscado, que você tem recorrido para tratar as feridas do teu coração? E quando o Senhor concede graça para a sua vida, porque não pensa que Deus te cura para você ficar parado, não pensa que Deus te cura para você ficar frequentando o culto, não pensa que Deus te cura para você vir aqui, é muito bom, é muito legal estar aqui, mas Deus te cura e Deus te levanta para que você venha discipular pessoas que estão lá fora. E muitas vezes nós achamos que discipular as pessoas é simplesmente ficar convidando para o culto. Vamos no culto, vamos no culto, vamos lá, vamos lá. E muitas vezes a gente está fazendo um processo semelhante ao que aqueles que trabalham, agora desapareceu, né? Ninguém sabe. Se alguém souber o que aconteceu com o Renaudet, o que aconteceu com outras empresas aí, porque antes, né, borbulhava, agora não tem mais. Mas muitas vezes a gente não se dá por conta, mas nós estamos fazendo um processo no Evangelho que exatamente serão táticas utilizadas no marketing multinível, que é levar o máximo de pessoas para uma grande reunião, onde então uma pessoa vai proclamar algo, tem toda uma estratégia para que então eu seja tocado, para que então a pessoa seja, eu ganhei um convertido ali para aquela, né, faz parte agora da minha rede. Não estou dizendo que você não possa, que você não deva convidar pessoas para vir aqui. Mas muito provavelmente, as pessoas que você deve trazer aqui, são pessoas que você, antes de trazer aqui, você levou para Cristo. Isso que nós vivemos aqui faz sentido a partir do momento que eu tenho a transformação da minha mente, eu tenho a transformação do meu coração, eu tenho a transformação da minha vida. Muitas vezes aquilo que fazemos aqui não faz sentido nenhum para quem não conhece. E ao invés de eu gastar energia e recursos, muitas vezes, tentando trazer essa pessoa aqui, porque eu acho que se ela ouvir o pastor Vitor Hugo, se ela ouvir a Lisiane, essa pessoa vai se converter. Mas você não percebeu que a pessoa está lendo é a sua vida, é a minha vida. Você não percebeu que a responsabilidade de discipular essa vida é minha, é tua. Chama atenção Marcos capítulo 5, né, na cura do endemoniado ali. Lá no final ele queria, porque queria de todas as formas, ele queria estar com Jesus.
Versículo 18, né, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. O que você tem feito com o que você recebeu? O que você tem feito com o que você recebeu? A palavra nos mostra que a igreja primitiva, ela tinha alguns pilares, né, na sua formatação, na sua estrutura inicial. Eles perseveravam sim na doutrina dos apóstolos, e como houve um acréscimo, né, muito grande, né, a primeira pregação já vai 5.000, 3.000 se convertendo, né, houve um acréscimo, então naturalmente existia o ato de proclamar, como a gente vinha dizendo, existia a proclamação da palavra, e eles perseveravam nessa proclamação da palavra. Mas também nos fala que eles, vamos ali para Atos capítulo 2, Atos 2:46. Não, perdão, antes, no 42 antes, né? Ele entra a parte que eu falei assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e as orações. A Lise me falava aqui do processo, e eu falei com o Vitor também do propósito de oração aqui da igreja. Isso é bênção demais. É bênção vocês estarem aqui. É bênção vocês amarem a palavra. É bênção vocês compartilharem a palavra. É bênção vocês estarem de casa em casa, visitando um ao outro, e também nas reuniões, né, em células, em grupos caseiros. Isso é bênção. É bênção de Deus. Como eu falava na abertura do culto a respeito do Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23, ele continua, primeiro ele começa a falar do pastor, mas depois ele fala do anfitrião. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Os inimigos não estão sentados à mesa junto, mas eles estão vendo a mesa que está sendo preparada pelo Senhor. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando a gente fala de discipulado, quando a gente fala de ser discipulado pelo Senhor e discipular outras pessoas, constantemente a gente vai ter o elemento do partir o pão, de sentar à mesa, de comungar com as outras pessoas. Você não leva para sua casa, você não coloca sentado à sua mesa qualquer pessoa. A Bíblia fala lá em uma das igrejas, né, a carta à igreja de Laodiceia, que não era frio nem quente, mas alguém que se achava, né, muito adornada, se achava que era rica, que não precisava de nada. Quando Jesus, né, repreende, ele diz o seguinte: ei, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Jesus estava à porta da igreja, à porta de um grupo de pessoas que professavam conhecer o nome do Senhor. Então nessa noite, querido, eu finalizo convidando para que você faça uma reflexão de tudo aquilo que você tem recebido do Senhor, da forma como você tem guardado aquilo que você recebe do Senhor. E uma das maneiras de você guardar para que você não se corrompa é você cuidar das pessoas que estão à sua volta.
É você cuidar se você está influenciando ou sendo influenciado. Se você está seguindo ou se estão te seguindo. O que você tem feito com aquilo que Deus depositou na sua vida? O que você tem feito daquilo que o Senhor depositou no teu coração? Guarda o bom tesouro. Guarda o bom depósito. Não deixa que se perca. Não deixa que as más conversações, as más companhias venham corromper, venham destruir, venham apagar, venham fazer vazar da tua vida aquilo que Deus depositou. E não perca a força, o ânimo, a disposição em discipular pessoas que estão à sua volta. Eu queria te convidar a ficar em pé, queria convidar o Vitor aqui, convidar a Lise. Só gosto de pedir se o Vitor puder pegar o violão ali, fazer o... Eu queria te convidar, querido, independente, assim, eu queria te convidar para vir à frente, mas eu queria nessa noite fazer algo diferente também, através desse convite. Muitas vezes a gente está inserido também numa cultura, né, no entendimento, e a gente pensa que a gente vem num espaço, num momento como esse, a gente pensa assim, não, a gente espera que aquele que está compartilhando, ou pastor, ou enfim, que venha de repente impor as mãos sobre mim, que venha liberar algo, que venha trazer algo. Mas eu queria te convidar nessa noite a fazer algo diferente. Eu queria te convidar que você venha romper aquilo que está dentro do seu interior e você ore pelo irmão que está do seu lado, da irmã que está do seu lado, que você ministre na vida da pessoa que está ao seu lado. Porque quando você faz isso, quando você entende, quando você muitas vezes olha para o seu interior e diz assim, não, mas Senhor, aquilo que eu tenho é tão pouco, aquilo que eu tenho é tão, né? São só 5 pães e 2 peixes. Ou quando a gente pensa assim, não, isso vai dar só para mim. Mas quando você coloca aquilo que você acha que é pouco à disposição do Senhor, Deus faz algo tremendo, queridos. Ele multiplica. Começa a orar pela pessoa que está do teu lado, querido. Começa a abençoar a pessoa que está do teu lado. Começa a liberar aquilo que Deus te deu para ela. Começa a ministrar aquilo que o Senhor deu na tua vida, para a vida da pessoa que está do teu lado. Começa a liberar palavras. Começa a liberar bênção. Começa a liberar palavra profética. Começa a abençoar a casa dela. Começa a abençoar a vida dela. Começa a liberar o melhor de Deus, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Ministra, porque quando você ministrar, quando você fizer isso, os céus se abrem, os céus se abrem, os céus se abrem, e Ele multiplica. Outro igual a ti, oh, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti, oh, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti, oh meu Deus. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti.
Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim, mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou. Oh, o meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome põe a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Oh, nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Oh Deus, eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Oh, nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe, oh, não tem, Senhor, outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Oh Deus, te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Oh Deus, não há, não, 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 não há, Senhor. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no céu, oh Racharabá, oh, outro igual a ti. Oh Deus, eu poderia procurar, encontrar, Senhor, outro igual a ti. Oh, aleluia. Ele cresça, eu diminua, que ele apareça com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade,
céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Declare nessa noite, igreja, nem no mar, querido, não tem, nem no céu, ou não tem, Senhor, outro igual a ti, ó Pai. Eu poderia procurar em tudo quanto é lugar, Senhor, mas eu não vou encontrar, Senhor, outro igual a ti, Senhor. Oh, aleluia. Então declare nessa noite assim: te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não há. Te amo, Jesus, oh Deus, e não há para mim outro igual a ti. Aleluia, amém, igreja. Oh, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Esse aplauso foi para mim, foi para o Paulo. Agora aplauda ao Senhor, querido, ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, querido, amém. Amados, Deus nos chamou para fazer discípulos, querido. Deus nos chamou. Amados, se você... Eu falava sobre propósito no domingo. Querido, sabe por que muitas vezes você não tem alegria de viver? Porque tu não está vivendo o teu propósito, querido. Às vezes as vidas... Já pensou se a sua vida fosse só trabalhar, comer, pagar conta, trabalhar, comer, pagar conta? Às vezes nem as contas a gente paga. E a gente trabalha, a gente mal come. E já diria, apóstolo Paulo, olha, como é? Que se a nossa vida fosse apenas nessa terra, o que ele falava? Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Há uma vida sem propósito. Eu vou comer agora, eu vou gastar tudo que eu tenho. Querido, se hoje fosse o último dia na sua vida nessa terra. Uma vez eu vendo um desenho dos Simpsons, né? Muito tempo atrás eu vi isso, me veio agora, que ia ser o fim do mundo. Sei lá por qual motivo ia ser o fim do mundo dos Simpsons. Quem que já viu os Simpsons? Acho que todo mundo aqui já viu em algum momento, né? E aí, eu não lembro o contexto, mas o mundo ia acabar. E aí o que acontecia? Tinha uma igreja do lado de um bar. E aí quando eles souberam que o mundo ia acabar, as pessoas que estavam no bar foram para a igreja, e as pessoas que estavam na igreja foram para o bar. E eu pensei assim, que aquelas pessoas que estavam no bar, elas estavam tendo consciência, tipo, pai, vivi minha vida toda, comendo, bebendo, e eu não tinha propósito, e aí fui buscar o Senhor. Só que o interessante é que estavam na igreja, acharam assim, perdi a minha vida na igreja. E é sinal que ele nunca entendeu. Porque, irmãos, nós não estamos aqui na igreja por causa do louvor. Nós não estamos aqui na igreja por causa da palavra que é ministrada nesse altar. Apesar que é importante o louvor, apesar que é importante a palavra, mas nós estamos aqui porque a minha alma sente o prazer de estar na presença de Deus. Querido, eu tenho prazer. Irmãos, minha esposa, fomos dormir ontem tarde. Que a minha esposa, às vezes, ela gosta de ver uma série. Tem uma série bem legal que a gente está vendo lá, é O Bom Doutor. E às vezes ela começa a ver ali, é 2 da manhã, e ela, amor, tu tem que dormir. E ela, às vezes, ontem foi o dia que ela foi dormir 2 da manhã, e levantou 6 para ir para o trabalho. E aí ela passou o dia inteiro trabalhando, e ela vem para cá que nem múmia. Mas, meu querido, sabe o que faz a gente vir para cá? Aquela múmia, né, assim, ó, zumbi. Sabe que vem? Não é o compromisso, querido, com a igreja, mas é a sede da alma com Deus. Então, quando você não tem propósito de vida, querido, você fica se oscilando. Ora você está no bar bebendo, ora você está na igreja, e ora você está no bar bebendo. Ah, o mundo vai acabar, eu vou para a igreja. O mundo não acabou, eu volto para o bar. Aí o mundo não acabou, vai acabar, eu volto para a igreja. E querido, você fica nessa oscilação. Mas, meu amado, quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, tu tem alegria de viver esse propósito, querido. E, amados, o propósito de nós estarmos aqui não é apenas adorar o Senhor. Porque se fosse apenas adorar o Senhor, querido, lá na glória eu adoro infinitamente melhor. Já dizia Paulo, né? Paulo fala o seguinte, que ele esteve lá no 3º céu. Ele não diz que alguém, né? A gente sabe que foi ele, né? E diz a palavra que depois que Paulo foi, querido,
Ele voltou falando assim, rapaz, ó, viver é Cristo, mas morrer é ganho, meu Deus. Eu queria estar lá. E grande pregador, Luiz Antônio da Luz, quem não conheceu, eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Paulinho também conheceu, né? Antônio da Luz, negão ungido, rapaz, um pregador de voz de trovão, uma bênção de Deus. Aí ele teve a bênção de ir para a glória. Ele não sabe se arrebatado, se em sonhos. Ele sabe que ele teve na glória, ele viu coisas inefáveis na glória. E sabe qual foi o problema? É que ele voltou, querido. E ele contava, ele procura na internet, lá tem pregações dele, falando assim, irmãos, eu não tenho mais prazer de viver. Porque o que eu vi lá foi tão maravilhoso. A família, os filhos, a esposa dizia que ele passava o dia inteiro chorando no quarto, dizendo, Deus, eu quero voltar para lá. Porque depois que você vê a glória, depois que você adora o Senhor na glória, isso aqui perde o prazer, perde a alegria, querido. Então eu digo assim, ó, sabe por que nós não estamos ainda na glória adorando o Senhor? Simples, querido, porque há um propósito na tua vida. Há um propósito. E o seu propósito não é pagar conta, apesar que a gente precisa pagar. O teu propósito não é comer e beber, apesar que nós precisamos. Mas o teu propósito é fazer o quê? É ir de fazer discípulos. É isso. Ah, pastor, mas eu não sei discipular. Querido, você pode até não saber explicar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não sabe. Mas como foi dito aqui, e eu vivo repetindo, a tua vida é uma pregação, querido. É você dizer assim, olha pastor, olha vizinho, parente, primo, amigo, olha, eu sei de uma coisa. Eu sei que antes eu não era feliz, hoje eu sou. E eu quero que você conheça meu Jesus, vamos lá na minha igreja. Vamos lá, porque lá tem algo. Querido, é bom, a gente manda aqui online. Eu estava vendo ali, minha mãe estava vendo online, minha tia Eunice está todo culto vendo. Beijo, tia Eunice. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. E uma igreja espiritual lá, né? Minha mãe está sempre vendo. A Elisete Trindade estava vendo. A Rosângela Trindade estava vendo. Uma galera vendo. Mas eu, infelizmente, amados, é bom, mas não é igual. Não é igual, querido, não é igual. A unção, a presença, a glória. Então, meu querido, venha buscar a presença. Se você não pode vir em Nova Santa Rita, vai em Canoas, vai na Matias, vai, meu irmão, vai onde for, mas vai na casa do Senhor. Em nome de Jesus, amados, vamos viver o propósito de Deus para nossas vidas. Vamos viver o sendo da vontade de Deus. Querido, você pode não ter o carro que tu queria, a casa que tu queria. Você pode até não comer aquilo que você queria. Mas se você estiver no sendo da vontade de Deus, você está feliz. Rapaz, João Batista diz a palavra de Deus que de todos os homens... Sabe o que eu acho interessante? Que a palavra de Deus fala que de todos os homens nascidos da mulher, o maior de todos foi quem? João Batista. Ele foi maior do que Jesus. Jesus nasceu de mulher. Porque Jesus não era homem, era Deus, né? Tem uma pegadinha aí. Mas, querido, de todos os homens nascidos... É profundo isso aí, é um mistério. Eu já parei, mas como assim? Pois Jesus, né? Porque Jesus não era homem. Se fez homem, né? Mas, querido, de todos os homens nascidos, até não teve maior profeta do que João Batista. Só que João Batista, em um momento, ele trouxe a revelação. Tu vê ele trazer? A única revelação que ele teve foi qual? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou. Essa foi a revelação dele. É o espírito de Elias que preparai o caminho daquele que vem. Foi isso. E o que ele comia, querido? Gafanhoto e mel. Irmãos, ele não experimentou. Ele poderia ser sumo sacerdote, querido, porque o pai dele foi. Isso era passado de pai para filho. Ministério de Arão era de pai para filho. Ele poderia exercer o ministério sacerdotal, ter toda a glória dos homens daquele povo, toda a polpa, mas ele abriu mão. Por quê? Porque ele sabia da glória que Deus tinha. Ele queria viver o propósito da vida dele. E, amados, foi tão... Olha só que forte esse mistério. João Batista veio, ele anunciou o Cristo. E o que aconteceu logo depois com ele, querido? Morreu. Puxa, mas por que Jesus permitiu? Simples, querido, porque ele já tinha cumprido o quê? O propósito dele, querido. João Batista já tinha cumprido o propósito dele. E quando ele cumpriu o propósito dele, o Senhor falou assim, ó, chega, vem, porque ficar aqui enfado e canseira, venha. Querido, Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Aninha, Deus tem um propósito para a tua vida, mulher de Deus. Ritinha, você que está me assistindo em casa. Paulo, Deus tem um propósito para a tua vida, homem de Deus. Então, em nome de Jesus, querido, vamos seguir esse propósito. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, quarta já somos. Sábado, culto de célula na casa da irmã Sônia. Irmã Sônia é uma benção, ó. Fruto de quê? De alguém que só convidou. Josi Gilson nem consegue vir no quarto por causa do trabalho e tal. Mas Josi Gilson falou assim, ó, vizinha,
Quer vir aqui na minha casa não tomar um café? Vai ter um negócio doido aqui. Veio, tá aí, ó, firme na igreja agora. Fruto de alguém que convidou, querido. Só fez isso. Só isso. Tá aí, ó, abrindo a casa dela. Vamos estar sábado lá rasgando o céu. Em nome de Jesus. Então, amados, sábado culto celular lá na irmã Sônia. Domingo culto da família. E amados, em nome de Jesus. Irmão, domingo, vamos fazer um propósito? Cada um trazer um. Eu vou trazer uma vida. Eu vou ser um chato, como eu falo, seja um chato na vida de alguém. Traz, pega pelas orelhas, fala, vamos, hoje tu vem. E querido, Deus vai falar tremendamente, amém? Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua palavra ministrada, pela tua presença derramada. Pai, que nós não venhamos ser, Senhor, seguidores, Senhor, de homens, Senhor, mas que nós venhamos buscar a Tua face, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos viver o sobrenatural de Deus nessa terra, Senhor, e o maior sobrenatural, Senhor, não é cego enxergar, apesar de ser maravilhoso, não é coxo andar, apesar de ser tremendo, mas a maior milagre que pode existir é a salvação de um pecador que se rende no altar do Senhor. É quando alguém diz, eu estava perdido, e hoje eu me encontrei em Cristo Jesus. Senhor, que esta igreja seja igreja de milagres físicos, Senhor, sim, mas de maior milagre ainda, que seja uma igreja de salvação, cura e libertação do oprimido, Senhor, daquele que está cativo, Senhor, daquele que está aprisionado nas margens do inferno. Senhor, em nome de Jesus, traz cura e libertação para essas vidas, para esse bairro, para essa cidade, em nome de Jesus, Senhor. E desperta, Senhor, os nossos corações para sermos discípulos, Senhor. Discípulos, Senhor. Para ir de fazer discípulos, Senhor. Em toda a terra, em todo lugar. Em nome de Jesus, abençoa teu povo. Dá um resto de semana abençoado. Que teu Espírito Santo seja com eles onde eles estiverem, Pai. Para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, que o Satanás, demônio, devorador, migrador, cortador, destruidor, todo espírito oprimido, opressor, sai deste lugar e das vidas, Senhor, que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, igreja? Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça, a superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor, abençoa a igreja perseguida, Senhor, na Nigéria, Senhor, na Ásia, Senhor, essas igrejas que estão sofrendo, o Senhor cobre com teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu querido. Abraça teu irmão, dá um beijo, dá um cheiro, em nome de Jesus. 9h54, antes das 10, viu? Foi um dia.